Olá, alunos, professor Ranieri de Matemática, para mais uma aula, hoje para falar sobre uma figura espacial conhecida como cilindro, uma figura bem presente nas nossas casas, lata de leite, lata de refrigerante, lata de óleo, tá? Então vamos conhecer essa figura. Esse cilindro aqui é um cilindro reto, tá? E esse, meio que tortinho, é o cilindro oblíquo. O que nós vamos estudar é o reto, que é o que mais cai nas questões, tá? Então, quais são os elementos do nosso cilindro? Nós temos bases circulares, tá? Nós temos uma altura e nós temos o raio, que é a distância do centro da base para a lateral, o raio. Bom, o nosso cilindro, pessoal, é conhecido como uma figura de revolução. Quando se pega um retângulo, fixa aqui no eixo e gira essa figura, é formado o cilindro. Então perceba que o lado do retângulo é justamente o raio do nosso cilindro e a altura do retângulo é justamente a altura do nosso cilindro. O cilindro tem um tipo de cilindro bem conhecido, que é o cilindro equilátero, tá? E esse nós precisamos ter em mente, porque quando a questão vier, ela vai falar cilindro equilátero e ela não vai te dar um dado da questão, porque ela vai considerar que você, já que identificou a palavra equilátero, já vai saber do que se trata. Então, olha só, o que acontece no cilindro equilátero? A altura do cilindro é justamente o dobro do raio, tá? Então, pode vir uma questão onde a gente diz um cilindro equilátero de altura 10. E não vai te dar o raio, porque ele vai achar que tu sabes o que é um cilindro equilátero. Então, se a altura do cilindro é 10, é porque o raio vai ser 5. Assim como a gente poderia dizer assim mesmo, um cilindro equilátero de raio 5, ele não vai te dar altura, porque ele já quer que tu saibas que a altura vai ser o dobro do raio. Então, essa altura vai ser 10. Vamos à planificação do nosso cilindro. Olha só a nossa figura aqui, que é o cilindro. E se eu corto essa figura, se você pegar uma lata de salsicha, cortar essa figura e abrir, você vai ter exatamente isso aqui, ó. Um retângulo e dois círculos, certo? Que formam a figura. Bom, presta atenção aqui que a gente vai deduzir a fórmula agora, mostrar de onde que essas fórmulas vieram. Então, olha só. A minha figura tem uma altura H. Quando eu desmonto essa figura, esse H é justamente esse pedaço bem aqui, ó. Tá? Quando eu desmontei, apareceu um retângulo. E esse retângulo ele vai ter uma altura e ele vai ter um comprimento. Lembrando que eu botei aqui até como observação, que na figura, na geometria plana, nós temos o círculo. E o comprimento de um círculo, como que eu calculo o comprimento do círculo na geometria plana? 2π vezes o raio. E a área do círculo, como é que se calcula essa área do círculo na geometria plana? πr ao quadrado. Então, como eu sempre digo, a geometria espacial ela é formada por figuras planas. Então, para você poder resolver as questões de geometria espacial, você tem que saber as fórmulas da geometria plana. Senão, você vai se enrolar. Então, olha só. Eu desmontei a figura. A altura daqui veio para cá. E quem que seria o comprimento? Se essa lateral está envolvendo o meu círculo, o comprimento dessa lateral vai ser o mesmo comprimento do círculo. Então, eu posso dizer que o comprimento do meu retângulo é 2πr, que é a fórmula do comprimento de um círculo. Tá? Então, dessa forma, nós podemos calcular a área lateral. A área lateral, como eu sempre digo, é a área do lado da figura, tá? Então, a área lateral vai ser a área deste retângulo. Vocês sabem que para calcular a área do retângulo, eu multiplico o comprimento pela altura ou pela largura, como vocês quiserem chamar, tá? Então, a área lateral vai ser o comprimento, que é 2πr, vezes a altura. Eu achei a minha área lateral, a fórmula da área lateral. E a área da base, pessoal? Se a base é um círculo, lembra lá nos prismas? Eu tinha que olhar a base e ver se era um quadrado, se era um retângulo, se era um triângulo. Dependendo da base que eu tivesse,
eu ia usar a fórmula para aquela base. Como aqui nós temos um círculo, a área da base do cilindro vai ser exatamente a área do círculo. E eu botei bem aqui, ó, como é que se calcula a área do círculo? πr². Então, a área da base vai ser πr². Pronto. Definimos o que é a área da base, definimos o que é a área lateral. E aí a gente pode ir para a área total, igual como era no prisma. O que era a área total do prisma? 2 vezes a área da base, mais a área do lado, a mesma coisa aqui. Então, área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Tá? Aí eu botei um exemplo aqui, ó. Considerando um cilindro de raio 2 centímetros e altura 6 centímetros, determine a área da base, área lateral e área total. Vamos ver se a gente consegue apagar aqui, para a gente fazer a nossa questão exemplo. Vamos lá. Vou desenhar o meu cilindro aqui. Um cilindro. Onde ele falou que o meu raio vale 2 centímetros e a minha altura vale 6 centímetros. Bom, ele pediu primeiro a área da base. Então, a área da base vai ser a mesma fórmula da área de um círculo. Porque a área, a figura que está aqui embaixo, na base, é um círculo. Então, vai ser πr². Então, a área da base vai ser igual a π, o raio que é 2, ao quadrado. Então, a minha área da base será 4π centímetros ao quadrado. Tá, pessoal? Bom, se na tua questão for de marcar, se a tua questão for de marcar e aparecer o π, já acabou a tua questão. A área da base é 4π centímetros quadrados. Se tu olhares para a tua questão e perceberes que lá não tem π, que tem um número, então você vai multiplicar 4 por 3,14, que é o valor do π. E aí você vai achar um número, tá? Bom, também ele pediu a área lateral. E a área lateral tá aqui, ó, 2πr vezes h. Bom, como eu falei, da onde é esse 2πr? Porque o comprimento desse retângulo foi um retângulo que teve que abraçar o círculo. Então, o comprimento dele vai ser o mesmo comprimento do círculo, tá? Então, 2πr vezes a altura, que é h. Então, a área lateral vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 6. A área lateral vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24π, pessoal. Mesma situação de análise da questão. Se você olhar lá e tiver a letra π, você está certo. Se você perceber que não tem a letra π, foi porque foi trocado o π por 3,14. Então, você multiplica 24 por 3,14. E aí a gente vai para a área total, pessoal. Quem estudou prisma não vai ter dificuldade de achar essa área total. Porque a área total de um prisma vai ser 2 vezes a área da base mais a área do lado. Tá? Então vai ficar assim, ó. 2. Quanto foi a área da base que eu achei? 4π mais a área do lado, que foi 24π. Bom, 2 vezes 4π são 8π, com mais 24π, tá? Então, quanto dá 8π com mais 24π? Vai dar 32π, pessoal. Pronto, não tem mistério. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e a gente vai gravar um novo vídeo com exercícios mais elaborados sobre isso. Valeu, até a próxima aula.